puder, se coloque de pé. Nós vamos orar e vamos fazer a leitura, orar por esse propósito que encerramos hoje e pedir também a direção de Deus nesse momento de meditação da sua palavra. Nós vamos ler Salmos capítulo 51. Salmo, quando a gente fala capítulo 51, é força de expressão. É o Salmo 51, porque o Salmo não se comunica. O Salmo 1 não se comunica com o Salmo 2. O 2 não se comunica com o 3. Não é uma divisão de uma história, divisão em capítulos. A história é grande, é longa, e aí os outros livros dividem a história em capítulos. Então você percebe que é uma sequência, é uma história. Então o capítulo 1, para não ficar muito longo a história toda, aí divide para capítulo 2, capítulo 3. Esta é a regra que nós encontramos em toda a Escritura, com exceção de Salmo, que não é uma sequência. O Salmo 1, o Salmo 1, o 2, o 3, eles não se comunicam. Ele começa e termina no mesmo Salmo, não é? Então, quando a gente fala Salmo capítulo 50, é só força de expressão. É o Salmo 50 ou o Salmo 51, tá bom? Porque aí, de repente, depois vem um irmão, pastor, mas a exegese não diz assim. Não, pastor, mas... Então é só para dar uma explicação. E é até bom porque a gente vai se corrigindo também, né? E quando você for falar, aí você já dá até um... Então, o Salmo não é dividido por capítulo. São 150 salmos e ponto. Salmo 51 diz assim, olha: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Pai, nós queremos entregar ao Senhor este período de 21 dias que foi
feito, meu Deus, como uma consagração ao Senhor. Irmãos e irmãs que entraram, meu Deus, nesse propósito, dado, meu Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração dos nossos líderes, seja do Conselho Nacional, Estadual ou da nossa região eclesiástica. Pai, nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor conceda ao teu povo vitórias, que o Senhor conceda ao teu povo realizações. Livra-nos da investida do homem mau, do homem ímpio, da investida do nosso adversário. Nós consagramos ao Senhor e para a glória do teu nome. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor ministre na nossa vida através da tua palavra na noite de hoje. Nós viemos aqui, Senhor, com este objetivo, de cultuarmos ao Senhor e de ouvir a tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Querido, por favor, se assente. Eu tinha em mãos uma anotação que a Ana Luísa me entregou, e eu não sei onde eu coloquei. Eu sei que está no meio da minha Bíblia. Nós temos duas pessoas nos visitando, se eu não estiver enganado é o Lucas e a Ana Carolina. Errei? O Daniel e a Ana Carolina. Daniel e Ana Carolina, Deus abençoe vocês, viu? Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui na noite de hoje. A Ana está entregando para vocês aí um livreto nosso, o Evangelho segundo João, né? Uma devocional que em 30 dias, lendo, fazendo as anotações, você terá lido aí o livro, ou o Evangelho de João, que nós entregamos aqui para todos os que nos visitam. Sejam muito bem-vindos e, se possível, querendo, voltem mais vezes. Queridos, quando nós falamos de Davi, a gente logo imagina Davi como de fato ele era. Pensa num cara valente. Davi era um guerreiro por natureza, embora na sua mocidade ainda, na sua adolescência para a mocidade, a sua vida foi bem pacata, cuidando das ovelhas do seu pai. Um menino que lá no campo, cuidando das ovelhas, ali ele tocava a sua harpa, o seu instrumento de cordas. Davi foi responsável pela criação de alguns instrumentos lá, estando no deserto, cuidando das ovelhas do seu pai. Quando a gente olha para Davi, a gente tem em mente primeiro esse cara, que um menino pacato, um menino tranquilo, a ponto de passar desapercebido aos olhos do próprio pai, quando Samuel vai até a casa de Jessé para escolher, para ungir um dos filhos de Jessé, o novo rei de Israel. Davi passa desapercebido aos olhos do próprio pai. Davi é um menino bastante tranquilo, mas o tempo vai passando, ele é ungido rei, e a gente conhece um pouco a história, lendo a palavra de Deus. A gente nós não encontramos na Bíblia um rei igual aos reis que nós temos hoje. Parece-me que o rei mais bambambam do mundo é o rei da Tailândia. Diz que o rei da Tailândia é o cara mais rico que tem. Me parece que até, se não se equivale, talvez até um pouco mais do que os sheiks de Dubai. Mas vivendo lá dentro do seu mundo, enclausurado no seu castelo. Agora, os reis da época, os reis escolhidos por Deus, ou não escolhidos por Deus, de outras nações, eles eram valentes, homens que iam para a guerra, homens que chamavam a responsabilidade para si.
não falava o que tinha que fazer apenas, ele dava exemplo de como as coisas deveriam ser feitas. Davi é esse tipo de rei. É o rei que vai para a batalha, é o rei que enfrenta o inimigo, é o rei que comanda o exército, é aquele que vai à frente do seu grupo, incentivando e conquistando. Davi é um guerreiro como poucos. Quando nós olhamos para Davi, a gente vê esta figura. Mas Davi também diz a Bíblia que ele era um menino, ainda que com todo este ímpeto do rei, ainda com toda esta responsabilidade, ou ainda que tivesse já sido ungido, sem que tivesse assumido o trono. A Bíblia também fala para nós da passividade de Davi. Fala para nós que Davi era um menino temente a Deus, um jovem temente a Deus, a ponto de Saul, o rei antes de Davi, aliás, o primeiro rei de Israel, quando ele estava perturbado, mandava chamar Davi, e Davi, tocando o seu instrumento de corda, trazia, através da música, trazia calma para o coração de Saul. Davi é um cara como poucos. É uma pessoa que, olhando para a palavra de Deus, a gente encontra a Bíblia falando que ele era um homem segundo o coração de Deus, e isto por conta dos seus arrependimentos, por conta de querer resolver os seus problemas com Deus. E eu quero falar um pouquinho com você sobre esse homem chamado Davi, que você deve conhecer a história dele de cor e salteado. Quando a gente fala de Davi, logo nos lembramos do Salmo 23, quando ele diz, na leitura que nós conhecemos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós falamos de Davi, nós nos lembramos logo de quando ele enfrenta o gigante chamado Golias, um filisteu com quase 3 metros de altura, se sentindo incomodado porque o povo de Israel estava sendo afrontado de manhã e de tarde, dioturnamente. E ele viu que o rei Saul e o povo e o exército de Israel ficou simplesmente quieto diante de tanta afronta. E ele se posiciona dizendo, olha, ele vem contra mim com lanças, com espadas e com varapaus, mas eu vou contra ele ou contra ti, no nome do Senhor dos exércitos. E você conhece a história de Davi, um menino que venceu, um homem, talvez quase, se não o dobro, mas pelo menos 50% da sua altura, a ponto de pegar a sua espada e decepar, cortar a sua cabeça. Quando nós olhamos para Davi, nós vemos esse Davi. Mas nós olhamos também para o texto no livro de 2 Samuel, a Bíblia conta para nós sobre esse mesmo cara, esse mesmo homem usado por Deus, escolhido por Deus, ainda que preterido pelo seu pai, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Davi, ele em um determinado momento da sua vida, ele abaixa um pouquinho a guarda e ele deixa de exercer o papel do rei que vai à frente nas batalhas. Eu já falei sobre isso aqui por algumas vezes. Davi resolve ficar na sua casa e depois do almoço ele dá um passeio na varanda da sua casa e ele olha ao longe e vê uma mulher muito bonita, formosa, como a palavra de Deus diz, e o nome dela é Betseba. Ela é esposa de Urias, e Urias é um comandante, é um general, é um dos generais do exército de Davi, que está agora lutando contra os amonitas, e eles estão agora enfrentando a luta lá, a batalha, e Davi está em casa. Davi olha para aquela mulher, cobiça aquela mulher, traz aquela mulher para dentro da sua casa, se deita com ela, ela vai embora. Depois de algum tempo,
manda um WhatsApp para ele dizendo: eu estou grávida. Ele lê a mensagem, telefone dele, e ele vê que chegou uma mensagem de Betseba, e Betseba diz assim: rei, meu rei, eu estou grávida. Ele fica certamente apavorado, manda chamar Urias. Você conhece a história? Manda chamar Urias, que está lá no campo de batalha, e diz para Urias o seguinte: Urias, eu quero que você passe um tempo com a sua esposa, que você dê uns beijos nela, que você aproveite esse período agora e fique com a sua esposa, porque o intento de Davi era que ele, se deitando com a esposa, a gravidez ficaria na conta, portanto, do seu marido, e aí não tem problema nenhum, porque o filho é dele, o filho é de Urias. Na cabeça de Davi é isso que acontece. Só que ele não contava com a fidelidade de Urias, e Urias fica na porta do palácio, e Davi sai e dá uma olhadinha e diz: rapaz, você não vai para lá? Não, eu vou nada. Como é que eu posso me deitar com a minha esposa, sendo que os meus irmãos estão lá na frente de batalha? Eu não tenho coragem, rei, não tenho coragem. Acho que aquilo foi um tapa na cara do rei, porque no mesmo momento que Urias estava lá defendendo a nação, lutando pelo rei, o rei estava se deitando com a sua esposa. Davi então manda uma carta para Joabe, pelas mãos de Urias, dizendo: coloca Urias na frente da batalha, e deixa para a gente ver o que vai acontecer. Bom, você já deve saber o que aconteceu. Urias foi alvejado e ali ele morreu. Davi agora tem um baita de um problema, porque ele não é só um adúltero. Davi agora é um assassino. Davi, ele não é apenas um traidor da sua nação, porque ele envia a sua tropa e ele fica em casa. Davi não é apenas um pecador qualquer, com um pecado qualquer. Embora o pecado qualquer é só força de expressão. Davi agora traz para sua casa a espada. Para sua descendência agora Davi traz um baita de um problema. Mas a Bíblia nos conta que Natã, o profeta da época, vai até a casa até o palácio onde o rei está, e conta para ele uma história, sinalizando tudo aquilo que o rei havia feito com Betseba e com Urias. Ele conta uma história, e quando Davi ouve a história, ele fica, não vou dizer possesso, porque seria demais, mas Davi fica indignado, porque afinal de contas ele é o rei, e como rei ele precisa dar uma solução para este problema. Aí agora nós encontramos o profeta colocando o dedo no nariz de Davi, dizendo o seguinte: tu és este homem, rei. Essa história que eu acabei de contar se refere ao Senhor. Davi agora escreve o Salmo 51. Eu estou contando essa história porque, como de manhã, foi só a introdução. Agora a gente olha para o Salmo 51 e a gente vê Davi escrevendo o Salmo, justamente relatando isso que ele está vivendo. Ele começa dizendo o seguinte: olha, eu reconheço o meu erro. Sabe, queridos, um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje, eu sei que é difícil a gente vir à igreja, a gente se preparar no início da tarde, tomar banho, fazer a barba, os que fazem e os que têm. A mulher tomar o seu banho, colocar uma roupa
uma roupa confortável e entrarem no carro junto com os seus filhos e ir ouvir a igreja. E chegar na igreja, o pastor falar sobre arrependimento é uma coisa que nem sempre nós nos agradamos de ouvir. Mas o que nos separa de Deus não é o desemprego, porque o que a gente quer é o emprego. O que a gente quer é a melhora do nosso salário no lugar onde trabalhamos. O que a gente quer é a cura do ente querido que foi testado positivo para a Covid ou para qualquer outra enfermidade. O que a gente quer é que a gente tenha condições de comprar um automóvel novo, quem sabe adquirir um novo imóvel. O que a gente quer é saber se a gente vai arrumar um namorado e casar com ele, ou uma namorada e casar com ela, se nós vamos ter filhos ou não. Parece-me que às vezes o que nós queremos são só estas coisas, mas nem sempre o Senhor fala para nós aquilo que nós queremos, mas sempre Ele fala aquilo que nós precisamos. O que nos separa do Senhor, e nos separando do Senhor, nos separa de todas estas coisas. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que se refere o texto, todas estas coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós queremos estas coisas e nos esquecemos do que a primeira parte do texto diz, que devemos buscar o reino. Nós não teremos todas estas coisas, você que aqui está, e os que estão em casa, nós não teremos estas coisas se nós não passarmos primeiro por este degrau de avaliarmos algumas coisas que nós fazemos e vermos se a gente não está pisando na bola em alguns momentos da nossa vida. Porque o que nos separa, reforço, o que nos separa do Senhor são os nossos pecados. E o pecado de Davi fez com que os seus ossos, segundo as suas próprias palavras, os seus ossos se secassem, ficassem como secos, como sequidão de estio. Ele fala que a língua se apegou à boca. Ele perdeu o brilho. Um cara que há alguns anos pegava a sua harpa para cantar e colocava melodia no Salmo 23. Um cara que pegava a sua harpa e colocava melodia no Salmo 144. Um cara que pegava a sua harpa e colocava melodia, e ele cantava, e aquilo alegrava o coração de outros, e alegrava certamente o coração de Deus. Davi não tem mais isso. Davi agora está vivendo um período da sua vida de sequidão. Davi agora está vivendo um período, o período da sua vida é de escassez, no sentido da presença de Deus, porque ele se escondeu atrás do seu pecado, ele deitou em cima do seu pecado, ele sentou em cima do seu pecado. E eu olho para o texto agora e eu vejo que Davi, ele reconhece que ele errou, que ele pecou. Olha, o versículo 1 do 51 diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi sabe que o que ele fez é passivo de
a causa do seu sofrimento é por conta daquilo que ele fez. Ele sabe que ele perdeu a alegria da salvação por conta do pecado que ele cometeu. Ele toma Betseba por sua esposa, uma das suas 8 mulheres. Ele fala para Deus o seguinte: Senhor, tenha misericórdia de mim, compadece-te de mim segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele reconhece que ele pecou. É uma coisa difícil para a gente hoje. Eu tenho dito atrás desse púlpito, que nós mudamos a nomenclatura do pecado. Pecado agora é deslize. Aí eu deslizei. Pecado agora é escorregão. Aí eu escorreguei. Pecado agora é o quê? Dei mancada. Ó, no português, essa é a nova versão super atualizadíssima. Dei mancada. Pecado agora é dei mancada. E quando eu dou mancada, quando eu escorrego, quando eu deslize, eu corrijo. Já que eu caí, eu me levanto e vamos embora. Foi uma falha. O pecado que eu cometi foi pisei na bola. Davi, ele diz o seguinte: olha, purifica-me do meu pecado, porque pecado é aquilo que nos separa de Deus. Os nossos deslizes não nos separam de Deus. As nossas mancadas talvez não nos separam de Deus. Os nossos tropeços talvez não nos separem de Deus. Mas o que nos separa de Deus é o nosso pecado. Pastor, como você mesmo disse, não é fácil a gente tomar banho, passar um bom perfume e vir para a igreja para a gente ouvir isso. Mas queridos, nós não teremos outras coisas, nós não avançaremos para o próximo nível se a gente não fizer sistematicamente uma análise da nossa vida, ver aonde nós pecamos e corrigirmos isso, porque senão o nosso coração vai ficando endurecido, como ficou o de Davi. Davi conseguiu viver muito bem depois de ter pecado. Continuou vivendo, continuou rei, continuou exercendo as suas funções do ponto de vista da posição que ele exercia, que ele ocupava. Continuou sendo rei. Deus não foi lá e cortou a cabeça de Davi, mas ele espiritualmente estava minguando. Então, quando eu olho para esta história de Davi e olho aqui o Salmo 51, eu começo a fazer uma análise na minha vida, para observar, para me observar. Não estou falando de você, estou falando de mim. Já? 8 minutos? Tá bom. Eu olho para minha vida assim, eu percebo que em algum momento o meu louvor não está saindo deste ambiente. Eu preciso dar uma olhadinha na minha vida e dar uma olhadinha para ver se não foi o dia que eu fiquei em casa, que deveria fazer uma coisa e fiz outra. Eu preciso ver se
Eu preciso ser limpo. Veja o que o salmista diz: apaga as minhas transgressões. Apaga. Essa palavrinha apaga, ela é muito importante. Porque o Levizinho e a Helena agora deram para riscar a parede. Eu pintei o apartamento, tive lá esses dias dando uma olhada, uma arrumada, e sentei ali no quarto, que é um escritório, e eu olhei a guarnição das portas, da porta está tudo riscada. E ela precisa ser apagada. E por mais que você limpe, não resolve o problema, precisa ser apagada. O que o salmista está dizendo é o seguinte: o pecado que eu cometi causou uma marca na minha vida. Aquilo que eu fiz me marcou até hoje. Aquilo que eu fiz me mostra quem eu sou, porque todos os dias eu me vejo diante do espelho e eu vejo a marca do pecado na minha vida. E ele diz: Senhor, eu peço que o Senhor apague. Não é passar uma tintinha, não é cobrir, não é dar uma repaginada. Ele entende que o Senhor é o único que pode apagar as suas transgressões. E ele diz o seguinte: olha, eu estou disposto a ser lavado completamente, de uma forma que o meu pecado seja purificado. Eu conheço as minhas transgressões. Olha que ponto interessantíssimo na vida de Davi. Ele conhece, ele reconhece as suas transgressões. E pecado é isso, é transgredir um mandamento, é transgredir uma ordem, é transgredir um ensinamento. Ele diz isso: olha, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele sabe o que ele fez. Mas para a gente olhar para Davi é fácil. O difícil é olhar para nós mesmos. O difícil agora é reconhecer que nós pecamos e precisamos ser lavados. É difícil para a gente porque nós somos soberbos, o nosso narizinho está sempre em pé. É difícil para o homem reconhecer que ele transgrediu a lei. A gente passa o farol vermelho, o semáforo tira a foto da traseira do carro, e o cabra ainda recorre dizendo que não era ele. Não é assim? Quando o carro é clonado, não era eu. Mas está ali a foto do infeliz, a traseira do carro dele lá e o adesivo da igreja quadrangular. Está lá ainda a foto: eu amo a minha família, cuidado, fulano de tal a bordo. Está tudo ali escrito que era o carro dele, a placa é dele, mas ele não reconhece. Agora, se não reconhece junto a INDEC, o Detran, seja lá quem for, agora você imagina para Deus. Pensa numa coisa difícil, é reconhecer que pecou. Pensa numa coisa difícil, é reconhecer que transgrediu a lei. Eu olho para Davi e eu vejo que Davi ficou um período assim. Ele estava de boa ainda. Continuou rei. Betseba agora é uma das suas mulheres. Não está de tudo perdido. Na conta dele, ainda estou no lucro. O filho que ela gerou faleceu. Deus deu o outro, Salomão. Não, está de boa. Por um período Davi ainda continuou tranquilo.
Enquanto ele estava governando, ele estava cumprindo o seu papel de rei, estava tudo bem, as coisas estavam tranquilas, mas ele mesmo estava cada dia mais seco. Ao ponto de ele ser chamado a atenção, ter a sua atenção chamada através do profeta, e agora ele se coloca diante do Senhor: olha, foi eu. O profeta estava ali para chamar a atenção dele. Eu não sou daqueles que... E não falo em tom de crítica, não. Está sendo gravado, transmitido, já estou avisando logo que não é em tom de crítica. Eu sou o profeta hoje para dizer isso para você. Eu não tenho essa coragem. Mas talvez Deus esteja me usando hoje para dizer para você o seguinte: olha, talvez você continue vivendo a tua vida de boa, tranquilo, deitado em cima do teu pecado. E as outras coisas não avançam, as coisas não acontecem, porque o teu coração já está petrificado, porque a tua vida espiritual já está estagnada. É necessário que haja o reconhecimento do pecado. Eu vou avançar um pouquinho, porque a Ana Luísa já disse para mim que o meu tempo já foi. Veja o que Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha a oração de Davi para o Senhor. Ele não está dizendo assim: Senhor, renova o meu coração. Senhor, quebra e faz de novo. Como Jeremias fala sobre o vaso na mão do oleiro. Ele não diz assim: olha, quebra e faz de novo. Olha, eu estou aqui, quebra o meu vaso e me faça de novo. Ele não aceita isso. Ele não quer isso. Ele quer que o Senhor faça, que o Senhor crie dentro dele um coração novo, começando do zero. Davi está dizendo para o Senhor o seguinte: Senhor, eu quero começar do zero. Eu quero começar agora do nível mais baixo. Eu quero começar, uma redundância, eu quero começar do começo. Ele não quer continuar da onde ele está. Ele quer, como a Bíblia diz, voltar às práticas das primeiras obras. Ele quer começar do zero. Ele quer um coração novo. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro lá do Gênesis, quando o Senhor criou do nada todas as coisas. E é isso que ele está dizendo: olha, cria do nada um coração novo dentro de mim. Põe um órgão novo, um sentimento novo, uma história nova. Eu quero começar do zero. Era este o desejo de Davi, porque ele entendeu que as suas transgressões tinham ofendido o Senhor. E ele diz ainda mais, diz: Senhor, renova. Agora, para Deus colocar um novo espírito em Davi, ele teria que morrer, né? Aí agora ele diz: não, olha, eu peço que o Senhor renova dentro em mim um espírito inabalável, que eu não me deixe ser levado, que eu não caia, que eu não tropece, que eu não peque, que eu não transgrida as tuas leis. Talvez o que nós precisamos para alcançarmos as outras coisas, ou não, porque talvez o Senhor tenha sido misericordioso e tenha te abençoado com toda a sorte de bênçãos, e nós não somos daqueles, modo de falar, que negociamos com o Senhor. A gente não vem na igreja para ser abençoado. A gente vem na igreja porque a gente é abençoado. A gente não cultua a Deus para ser salvo. A gente cultua a Deus porque nós fomos salvos. A gente não celebra ao Senhor para Ele nos dar vitória. A gente celebra ao Senhor porque Ele nos garante vitória.
Nós já somos em Cristo mais do que vitoriosos. Nós não negociamos com o Senhor. Nós entendemos que nós não estamos nesse nível de negociar com o Senhor. O Senhor faz isso, que eu faço aquilo, o Senhor faz aquilo outro. Não, o Deus que nós servimos e pregamos na igreja do Jardim Vista Alegre é o Deus que é soberano e Ele faz o que quer, quando quer, da forma que Ele quer. E eu sei que o prazer dEle é nos abençoar, porque a palavra dEle nos diz sobre isso, que Ele tem prazer em abençoar os seus. Então nós descansamos debaixo daquilo que o Deus que nós pregamos é. Nós não negociamos com Ele. Mas isso também não quer dizer que a gente viva de qualquer forma, que a gente se comporte de qualquer forma, porque o Deus que nós servimos não merece nada mais, nada menos do que o nosso melhor. Nós servimos ao Senhor porque o amamos, Ele nos amou primeiro e nós queremos estar alinhados com aquilo que Ele tem para a vida do ser humano. Se você é uma dessas pessoas que, como Davi, cometeu no passado, e esse passado pode ser semanas, meses, anos, algum pecado, alguma transgressão, que fez com que os seus lábios cerrassem, a ponto de não conseguir mais cantar, e perdeu a alegria da tua salvação. Eu quero orar com você na noite de hoje. Isso vale para os irmãos que aqui estão e para aqueles que estão em casa. Se você, como Davi, reconhece as suas culpas, reconhece as suas transgressões, e na noite de hoje quer entregar a tua vida ao Senhor ou se reconciliar com Ele, este é o melhor momento. Eu vou pedir para a equipe de louvor vir aqui à frente e nós vamos orar uns pelos outros e orar por nós. Se você é uma dessas pessoas que quer voltar ao primeiro amor, como Davi fez nessa oração aqui do Salmo 51, Salmo de penitência. Ele encerra a sua oração dizendo o seguinte: sacrifícios agradáveis são o espírito quebrantado. O que o Senhor quer de nós é que o nosso coração, que o nosso espírito seja quebrantado, que o nosso coração seja depositado aos seus pés. Pastor, eu vou trazer uma oferta pelo meu pecado. Não faça isso. Pastor, eu vou fazer uma promessa de distribuir 50 cestas básicas durante esse ano por conta do meu pecado. Você não vai pagar o perdão com cesta básica ou com oferta, com compromissos financeiros assumidos com Deus. Os seus pecados não serão apagados, as transgressões não serão apagadas, senão se o espírito for quebrantado. Se você não se colocar diante do Senhor dizendo: Senhor, eu fui igual Davi, assim como Davi ouviu de Natã, traz esse homem aqui porque a gente precisa resolver esse problema. O rei, esse homem é o Senhor. Da mesma forma que Natã chamou a atenção de Davi, e Davi ficou preocupado querendo resolver o problema até que acordou e caiu em si. Eu acho que a gente poderia até fazer uma oração como esta, olhar para Davi dizendo: eu quero ser igual a este homem e me tornar um homem segundo o coração de Deus, não por outro motivo, mas porque eu peco, transgrido, mas reconheço os meus pecados, peço perdão ao Senhor e deixo Ele à vontade para me lavar, para me purificar, e se possível, que Ele crie em mim um coração novo,
que Ele renove em mim o espírito inabalável. O Senhor tem liberdade de agir na minha vida de uma maneira que eu comece do zero. Se você puder, se coloque de pé. Você que aqui está, você que está na sua casa e quiser orar conosco, eu farei alguns convites para os irmãos que estão aqui. Pastor, eu vim na igreja hoje para ouvir sobre a porta que vai se abrir essa semana. Pastor, eu vim na igreja hoje para dizer para ouvir que o Senhor vai restaurar o meu casamento. Pastor, eu vim na igreja hoje porque eu queria ouvir Deus dizer que eu sou especial para Ele. Pastor, eu vim na igreja hoje porque eu queria ouvir Deus dizer para mim, para Deus me dizer que eu sou uma pessoa querida. E eu vou dizer porque que o Senhor te trouxe aqui e o que o Senhor quer falar para você hoje. Vinde, pois, e arrazoemos. Vamos conversar, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Você veio aqui para ouvir uma coisa e Deus está te dizendo outra. E Ele ainda diz mais. Estou lendo Isaías 1:18 e o 19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes. Ele está fazendo referência à fala anterior. Vamos conversar? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu quero fazer um convite para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Pastor, mas todo domingo o pastor convida o povo para aceitar Jesus? Só tem um domingo na semana. Se tivesse 2, eu ia convidar nos 2 domingos. Se a semana inteira fosse só domingo, eu ia convidar a semana inteira. Então todo domingo eu faço esse convite. Não é apelo, eu não faço apelo, eu faço convite. Eu quero fazer um convite para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Talvez as suas transgressões, os seus pecados estejam vermelhos como a escarlate. E o Senhor quer torná-los branco como a branca lã. E se você quiser entregar a tua vida para Jesus hoje, os que aqui estão e os que estão em casa, os que aqui estão podem sair do seu lugar e vir aqui à frente caso queiram. Os que estão em casa, manda um recadinho aí, dizendo que você está entregando a sua vida para Jesus. Quero fazer um convite para você que na noite de hoje quer se reconciliar com o Senhor. Como Davi havia se acostumado com a vida de transgressor, até o momento que ele foi advertido pelo profeta. Talvez hoje você tenha sido advertido pela palavra do Senhor. E se você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque nós vamos orar todos juntos. Pastor, você vai orar por mim? Vou não. Você ora. Eu oro com você. Porque não adianta eu falar assim: Deus ajuda ele, perdoa ele, e você nem tchum. Eu oro com você. Davi não precisou de ninguém para orar por ele, não. Ele que foi lá e disse: Senhor, apaga as minhas transgressões, me purifica, coloca um coração novo dentro de mim. E nós fazemos, cada um de nós fazemos as nossas orações. Se você quer descer as águas do batismo numa próxima oportunidade, você pode vir aqui à frente, porque nós vamos
orar com você. E se você ainda não é membro desta igreja ainda e quer se tornar membro dela, já entregou a sua vida para Jesus, já é batizado nas águas, já se reconciliou com o Senhor e quer se tornar membro da igreja do Jardim Vista Alegre, eu terei o maior prazer em recebê-lo como membro da noite de hoje. E farei isso com a maior alegria diante da congregação. Enquanto a equipe de louvor canta, nós vamos orar ao Senhor. Esse pedido ou esse convite vale para os irmãos que estão em casa. Você pode se manifestar através da rede social. Vamos cantar essa canção? Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Ouça isso. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, Aleluia, necessita mais